Olá a todos, este é o canal Revelar e nós vamos revelar coisas fantásticas do mundo antigo no vídeo de hoje. E também vamos mostrar coisas simples para, através delas, revelar como você pode modificar o olhar que você tem a respeito destas simples coisas para entender o mundo antigo, o mundo pré-reinício da história. Para começar, vamos observar essa simples árvore petrificada. Ela é a maior árvore petrificada do mundo já encontrada e está na Tailândia. E o que tem de mais? Bom, o comprimento dela é de 72,2 metros, qualquer um pode vê-la no Parque Geológico do National Amphobentak. Tudo bem, até aí nada demais aparentemente. Só que esse fóssil foi encontrado há apenas 10 anos e se diz que oficialmente o processo de substituição do tecido natural da madeira por minerais leva um tempo incrivelmente longo. Eles dizem, a ciência atual, diz que a transformação de madeira em pedra no solo demora de 200 mil a 2 milhões de anos. Só que a profundidade da árvore, e aí é que a coisa começa a ficar interessante, ela está ridiculamente superficial, literalmente só alguns metros. Veja só, que onde ela foi escavada, o topo dela mesmo, não sei se chega a 1 metro, observando aqui não dá para ter certeza, mas parece que ela está bem próxima da superfície. Então, 2 ou 3 metros aí de profundidade, aparentemente o ponto mais profundo. Lá em cima, meio metro talvez, Tá. E o que tem isso já? Isso é uma árvore, não pode ficar petrificada nessa altitude? O problema, pessoal, é que nessa altura, uma árvore, quando ela cai no chão, ela teria de apodrecer, porque ela ficaria exposta no ar. Ou seja, ou é isso, ou a velocidade da transformação da madeira em pedra difere dos canônicos, e a ciência oficial mente um pouco para nós ao datar tais achados. Então, ou essa árvore ela teria apodrecido por estar na superfície, ou ela não está aí há 200 mil a 2 milhões de anos. Ou então ela petrifica mais rápido. Não, já isso eu acredito na datação oficial. Tudo bem, então vamos pegar outra coisa bem simples aqui. Veja só essa escada petrificada. É uma escada de pedra petrificada. Tá, e o que tem de mais isso aí? Isso é uma escada que talvez tenha aí seus milhares de anos, talvez. Não tem. Veja só a foto dela aqui com a parte superior fora da superfície. Aqui abaixo nós vemos ela petrificada e aqui ela na continuidade na superfície ainda sem a petrificação. Quer dizer, a parte de ferro exposta. Veja só aqui a parte interna. Depois deles esvaziarem o lago, aqui mostrando como é que ela é embaixo, e aqui ela petrificada. Então esse é um exemplo que eu trouxe para vocês para indicar que os termos dos tempos de data de petrificação de madeira não batem com esses milhões de anos. Essa escadaria petrificada está em Beaumelles-Montsier, na França, e ela tem apenas algumas décadas. Ela petrificou dentro de um reservatório raso, com um riacho, que era equipado então com essa escada de metal. Quando o riacho secou, descobriu-se que uma placa de pedra havia se formado na escada. E não há milhões de anos. Se você pesquisar, você vai achar confirmação com outras fotos e até vídeos. Então, uma escada aqui de poucas décadas está petrificada. Então, nós podemos concluir que ou essas árvores teriam apodrecido na superfície, ou elas petrificaram em pouco tempo, ou ainda há um outro fator, porque existem pedras gigantescas de árvores petrificadas. Isso a gente fala lá na comunidade fechada, desses montes aí, só que é um assunto bem polêmico, então vamos deixar para um vídeo posterior. A mesma coisa a respeito desses mamutes. Existem muitos mamutes e elefantes, mas mamutes lanosos no permafrost da Rússia. O que é o permafrost? É o gelo permanente, aquele que nunca derrete, pelo menos não desde o reinício da história. Então não há história recente escrita dizendo que aquele gelo tenha derretido. O interessante, e isso nós citamos na comunidade fechada também, quando a gente fala na série A Era do Gelo, é que esses mamutes eles têm grama não digerida em seus estômagos. Ou seja, eles foram congelados instantaneamente. Aquela tese de que eles teriam sido congelados camada após camada também não pode ser verdadeira, porque senão eles teriam sido devorados
pelos animais aí da região, os carnívoros, né? Então, há essa tese, para quem não sabe, de que ano após ano, centímetro após centímetro, o permafrost foi se formando. Mas esse aí talvez seja um que tenha caído dentro de um lago, então ele afundou de uma vez e congelou. Mas há esses animais em todo o permafrost. Há muitos desses animais que ainda não foram descongelados, né? E eles dizem que tem milhões de anos. Só que há mais um problema, além de que eles teriam apodrecido se estivessem expostos à superfície. Vamos dizer que não, que eles tivessem afundado todos repentinamente. Que é mais ou menos o que aconteceu mesmo. Não é bem exatamente isso, mas é mais ou menos o que aconteceu. O que acontece é que um historiador não é químico. Eu também não sou, né? Então essas informações que eu trago aqui são de uma pesquisa, digamos assim, né, que nos explica uma outra situação. Então, diz assim, o historiador não saberá explicar porque os mamutes não se decompuseram sob a influência de seu próprio suco gástrico. Segundo o que se pode informar em pesquisa superficial, para o funcionamento normal do suco gástrico, ele precisa de uma temperatura corporal de 35 a 37 graus. Mas o suco gástrico contém ácido clorídrico. Então, para nós que faltamos dessa aula de química, assim como os historiadores também faltaram, o que se diz é que a temperatura média do permafrost é de cerca de menos 15 graus. Média, né? Porque em temperaturas mais profundas ele é mais frio. E depende, porque a partir de uma certa temperatura ele esquenta. Ele vai esfriando, e daqui a pouco ele começa a esquentar. Isso a gente explica lá na comunidade também. Muito bem, a temperatura média do permafrost é de menos 15 graus, mas o ácido clorídrico continua agindo mesmo a menos 30 graus. Ele age mais lentamente, mas ele corroeria, ele iria decompor o mamute. Então, duas coisas. Não é possível que ele esteja ali há milhões de anos. Não é possível, porque senão o ácido teria decomposto ele nesse período, o ácido do próprio estômago. E é mostrado que tinha ácido porque eles têm, como diz aqui, eles têm grama não digerida, ou seja, eles estavam comendo quando de repente eles foram congelados. Então a tese de que eles foram sendo congelados camada após camada não confere. Depois, eles teriam sido corroídos pelo próprio suco gástrico, né, se esse congelamento estivesse a menos 15 graus e há milhões de anos. Então, a conclusão que se chega é que algo elevou a temperatura repentinamente no mundo inteiro e congelou, especialmente nessa região, essas criaturas instantaneamente, e não há milhões de anos, e sim há pouco tempo. Não faz muito tempo que os mamutes existiram, segundo essa tese do suco gástrico. É a mesma história dos chamados dinossauros, né? Também se fala em milhões de anos. Aqui há algo bastante interessante, mas relativamente simples. Você olhe bem com atenção essa imagem, parece algo que não chama muita atenção, né? Aí você pode observar isso aqui, e aí você observa isso aqui. Na imagem de cima, nós estamos vendo uma tumba chinesa, certo? E na imagem de baixo, um poço cavado na Índia. Tá, e o que tem de mais isso aqui? Isso aqui do que eu tenho para apresentar hoje, talvez o mais simples, mas ele mostra que os povos antigos possivelmente teriam sido uma única comunidade. Pode ser coincidência que eles usaram a mesma técnica, porque não é algo assim tão extraordinário, né? Mas é possível também que existiu uma única comunidade no mundo, porque muita da arquitetura que está espalhada no mundo inteiro, e essa é só um exemplo, ela é semelhante, tá, pessoal? Em um determinado período. Depois ela começou a regredir e depois, quando ela se reformou, então ela veio diferente. Eu trouxe também, no vídeo passado, que tem essa thumbnail aqui dos mistérios revelados, um dragão mexicano e um dragão chinês. E falei do dragão europeu. Por quê? Porque é que três povos tão distintos, o mexicano, separado inclusive pelo Oceano Atlântico da Europa e pelo Oceano Índico da China, como é que eles retrataram o mesmo dragão que está na Europa retratado e também na China e tantos outros lugares? Eu só estou citando três. Porque, muito possivelmente, no mundo antigo, houve uma cultura que permeou o mundo inteiro, uma mesma cultura. E eles retrataram
seres aí possivelmente que existiram. Eu até citei, no futuro, quando nós encontrarmos uma outra civilização, eventualmente encontrar estátuas como a do touro de Nova York, do Wall Street e tantas outras esculturas de touros, se não existirem mais gado, eles vão dizer, será que essa criatura existiu mesmo ou era mitológica? Será que isso era algo tal e qual o dragão, um mito? Enfim, essa imagem aqui, pessoal, sinceramente me parece fake. Mas eu trouxe para vocês porque há outras coisas semelhantes. A questão é que essa aqui ela é muito explícita demais. Mas há coisas semelhantes em hieróglifos egípcios, em esculturas no mundo inteiro, mostrando o que seriam os chamados vimanas indianos. Trouxe como uma curiosidade, mas eu peço que não levem isso aqui tanto a sério, porque não me convenceu. Mas enfim, o governo mexicano publicou há relativamente pouco tempo informações sobre um achado chocante em uma de suas pirâmides. Imagens descobertas por cientistas mostram discos voadores, alienígenas e contatos de padres com inteligência extraterrestre. De padres seriam os pais da atual raça que estaria lá. Naturalmente, tudo isso pode ser uma gigantesca farsa, embora a datação original dos desenhos sugere o contrário, que sugeriria então que pode ser algo verdadeiro. Vocês sabem, quem já está inscrito há mais tempo, que eu considero essa história aí de aliens algo fake. Eu tenho uma explicação muito diferente para isso, mas eu não vou deixar de retratar essas situações aqui para vocês, para que cada um tome suas próprias conclusões. Uma outra situação é isso aqui. Também parece algo corriqueiro. Afinal, o que é isso aqui, Joyce? Veja essa imagem, depois veja essa. Isso aqui é uma estrutura com várias... É uma cordilheira, na verdade. Ela está abaixo da cordilheira na região do Volga, na cordilheira chamada Medveditskaya, que foi estudada em detalhes pelos entusiastas do Kosmopoisk, desde 1997. Ao longo dos anos, uma rede de túneis de dezenas de quilômetros foi encontrada e mapeada. Dezenas de quilômetros. Agora você pensa o seguinte, a civilização atual não consegue manter a superfície asfaltada sem buracos. Eles não conseguem construir aí um túnel para atravessar uma montanha. Não que não consigam, conseguem, tem alguns. Nós temos aí da estrada de Santos, São Paulo, Praia Grande, são vários túneis aí que passam por dentro de cordilheiras. Nós temos pelo Brasil inteiro isso. Só que são raros. Quando um político consegue fazer um túnel desse, ele faz assim uma arruaça, vamos dizer assim, ele se promove até o infinito. Mas por que hoje é tão difícil conseguir um túnel atravessando uma montanha e na antiguidade eles tinham dezenas de quilômetros atravessando montanhas? Para que eles tinham isso? Veja só que isso aqui são túneis relativamente pequenos, aparentemente. Então, curiosamente, os túneis podem suportar uma seção redonda ou oval de 7 a 20 metros, com uma largura constante ao longo de todo o comprimento. Imagine dezenas de quilômetros com um arco de 7 a 20 metros por cima. É muita coisa, pessoal. Isso aqui, se fosse utilizado ferramentas de pedra, como se diz, de pedra lascada, como era antigamente, imagine quanto tempo isso aqui demoraria para ser feito. Olha a perfeição que isso aqui é feito, o esmero, o capricho, E para que isso aqui foi feito? Quanto mais próximo dos picos da cordilheira, porque os túneis vão subindo, maior o diâmetro dos túneis. Eles vão aumentando em diâmetro, eles vão ficando de 22 a 35, de 80 até 120 metros de diâmetro, criando enormes salões sob a montanha, não inferiores do que a cidade subterrânea de Derikuyu. Existem vários desses túneis de cidades subterrâneas ao redor do mundo inteiro, pessoal, do mundo inteiro. Inclusive, hoje, as classes dominantes, a elite do mundo, também cava túneis aí se preparando para o que eles chamam de o evento, que também está retratado nas profecias do livro das Revelações, que falam aí que no final dos tempos os grandes da terra se esconderão sob as fendas das montanhas. Dizem que esses túneis aqui têm idade estimada de 700 anos. Vocês sabem que
a datação é sempre contestável, né? Eles estimam, né? Quando eles estimam, eles não sabem. Então, eles estão mais ou menos achando, né? É mais ou menos isso. Isso nos leva a uma outra situação. Isso aqui é mais interessante. O Tesla é um cidadão aí que eu admiro muito pela capacidade, né? Ele, logicamente, foi buscar conhecimento antigo, ele descobriu o conhecimento antigo e trouxe para a atualidade e foi copiado por muita gente. Aqui à esquerda nós vemos uma bobina de Tesla e à direita uma cruz egípcia Henk, que é chamada de cruz da vida, né? Então essa cruz egípcia Henk à direita, ela se compara com o dispositivo da bobina de Tesla, porque a bobina ela forma essa mesma imagem do ar. Veja só que ela parece realmente aqueles transmissores de energia, né? Veja só se não parece uma bobina. Muito interessante isso aqui. Existem explicações as mais variadas para o Henk, inclusive que tratam aí ele de como sendo uma chave da vida, né? Seria a chave de Davi, como a gente fala na comunidade. Essa imagem aqui ela é bem simples, mas ela revela muita coisa. Ela está no Iraque, a uma altitude de 750 metros acima do nível do mar, na caverna de Shanidar. O que interessa aqui é que existem várias camadas culturais. O que quer dizer isso? É que eles observam que estão soterrados várias camadas de várias culturas diferentes, de épocas diferentes. Só que elas estão todas misturadas com camadas de lodo, areia, conchas e pedrinhas. Então, eles dizem que algo grande aconteceu por várias vezes em culturas diferentes e os arqueólogos então dizem que 4 catástrofes que aconteceram não apenas na própria caverna, mas também com as pessoas que viviam nela. O que os maias disseram? Isso aqui não é da cultura maia, mas os maias dizem, né, que nós já somos a 5ª civilização que vive na Terra e as anteriores foram destruídas por cataclismos. A Blavatsky diz algo bem semelhante também. Olha só, 750 metros acima do mar, isso aqui tudo foi revirado por água, pessoal. Água. Isso nos leva ao dilúvio, então isso aqui criou uma camada de lodo, areia, conchas e quem estava aqui dentro foi lavado também, a 750 metros acima do nível do mar. Sendo que nós já mostramos aqui que existem cidades abaixo d'água do oceano hoje atualmente e que nós só podemos ver as que estão mais próximas do litoral, né? Imagine aquelas que estão lá nas profundezas. Então, quanta água veio, pessoal, para alcançar isso aqui e depois ainda recuou ao nível atual? Muita água. E para terminar essa última imagem, isso aqui também parece algo simples. Por isso que eu digo, nós temos meio de revelar como através de coisas simples você pode observar que houve algo muito interessante no mundo antigo, uma civilização, na minha opinião, muito mais avançada do que a nossa. Esse aqui é o vaso Aswan, que data de, segundo eles, 2000 anos. O que há de incomum em uma simples tigela de basalto, fabricação e processamento de alta precisão. Isso aqui teria 2000 anos, pessoal, não é algo novo. Mas isso aqui pode ser feito por atrito, eles foram raspando com pedras até que isso aí aconteceu. Só que notem a precisão que isso aqui é feito. Isso aqui não foi algo que foi forjado por uma ferramenta de manual, porque senão ela deixaria sulcos, e se não deixasse sulcos, mas ela não teria talvez toda essa precisão. É possível fazer? Mas é dificílimo fazer isso. Então, segundo a tornearia moderna, tais artefatos não podem ser feitos sem o uso de máquinas especializadas. Você não pode cortar a mão com tal precisão há 2000 anos. Então, que tipo de máquina fez isso 2 milênios atrás? Uma máquina de uma civilização avançadíssima. O vaso tem uma espessura consistente de 6 centímetros, que nós só podemos supor, né, então, que foi fruto de uma maquinaria e não de artesanato, né? Então, ou a arte dos antigos era muito especial, muito acima da nossa, ou eles tinham máquinas capazes de fazer isso aqui. Bom, pessoal, essa foi a série de vídeos de hoje. Esses vídeos aqui, de revelações de hoje, esses vídeos aqui dão bastante trabalho, mas eu sei que vocês gostam. Então, enquanto vocês estiverem dando um feedback aí positivo, eu continuo trazendo esse tipo de vídeo para cá. Eu peço comentários, se vocês estão gostando, querem que eu continue ou volte com as séries anteriores. Não é que eu não vá tratar dos assuntos que eu já estava tratando também, porque esse canal aqui ele é aberto a vários temas.
a tecnocracia, essa pretensa modernidade, é repetir aquilo que já foi. E quando nós falamos da tecnocracia, de todas essa transformação, inclusive transhumanista que está vindo aí, nós estamos falando de algo que, na nossa visão, já aconteceu e está por tornar a acontecer de novo. E as pessoas, então, talvez novas aqui, elas têm de entender que quando nós tratamos de coisas lá do passado longínquo e de coisas de um presente bem moderno, nós estamos conectando tudo em uma única malha. É isso, um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.